Cama compartilhada. Esse é um assunto muito polêmico que divide muitas opiniões, né? E essa nossa conversa de hoje é para falar realmente como a gente fez com a Melina e está fazendo ainda, como a gente pretende fazer também com a Isadora que está vindo. E a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravar e que a gente pode queimar muito a nossa língua, né, mais para frente. Mas a gente quer compartilhar com vocês como é que a gente tem feito. E lembrando que isso não é nenhuma indicação, nenhuma sugestão, tá? A gente vai expor como a gente fez e não quer dizer que seja o certo, mas realmente é o nosso ponto de vista e a gente quer compartilhar aí com você, né? Bom, então nós vamos começar falando sobre como se deu, né, o início, quando a Melina chegou em casa, como foi que a gente fez. Foi assim, primeiro que quando eu tava grávida, eu escutei uma dica de uma amiga que chegou pra mim e falou: amiga, tenta fazer com que ela durma no berço, isso é muito bom, vocês vão ter um tempo só juntos, é bom pra tu descansar, porque geralmente a gente não dorme direito com o bebê na cama. Tentem fazer isso, porque aqui deu super certo. Aí eu né? Mãe de primeira viagem, escutei a dica, e quando a gente já começou a tratar dessa questão da cama compartilhada, eu resolvi executar. A gente não estudou muito sobre isso, não, né? A gente é o tipo de casal que não leu livro sobre maternidade. Eu não tenho nada de livro de maternidade. Assim, tem alguns amigos nossos que vieram com enciclopédias, com sugestões de vários livros. Não, a gente não preferiu seguir da nossa... Instinto. Vamos no instinto e vamos ver o que Sendo dá. que, tipo, tem certas horas que é bom você ter uma informação, né, ter um embasamento, mas que na maioria das vezes o que funciona mesmo é o que você vive dentro da sua casa. Então, voltando. Melina chegou em casa e veio pra nossa cama, né? Porque a minha mãe estava no quarto e aí eu não queria estar nessa transição de ter que entrar no quarto para dar de mamar, e ela ficou aqui. Sendo que não tem muita rotina com um RN, né? A gente acaba acordando muito durante as madrugadas, então não teve outro jeito. A gente preferiu trazê-la para o nosso quarto e ela ficava num bercinho aqui do lado, um portátilzinho que a gente tem até hoje e vai usar com a Isadora também. Porque a gente também não tinha aquela coisa de amamentar de 3 em 3 horas, né? Então realmente não tinha esse detalhe de ter que acordar ela, então a gente deixava a livre demanda, mas isso é um assunto para outro vídeo. Quando a minha mãe teve que voltar para a cidade dela, ela passou um mês mais ou menos aqui com a gente. E vai passar de novo. Né? Passou mais ou menos um mês aqui com a gente. A gente resolveu colocar a Melina pro quartinho dela. Falar assim, vamos testar hoje? Acho que foi no outro dia depois que minha mãe foi embora. Vamos testar colocar hoje? Vamos ver o que dá? A gente liga a babá eletrônica e fica aqui. Tudo bem. Melina foi pro quartinho dela, dormiu a babá eletrônica. Eu acordando de 1 em 1 hora pra olhar a babá eletrônica pra ver se estava tudo certo. Quando ela acordava, a gente ia até o quarto. Ou eu ia pra dar uma mamar, ou quando eu tava muito cansada, o Juscelio dava mamadeira. Eu tirava o leite na bombinha e ele dava mamadeira. E assim a gente foi levando, dia após dia. Quanto mais ela ia crescendo, né, os horários de sono iam melhorando. O que eu acordava 3, 4 vezes durante a noite, passaram para 2, para 1. E até que a gente percebeu que ela já tinha o quartinho dela e a gente tinha o nosso. Mas isso não quer dizer que ela não vinha em algumas ocasiões para o nosso quarto. Assim, a gente jamais ia deixar que ela não dormisse aqui como uma obrigatoriedade. Não, a gente, por várias vezes, inclusive, ela veio dormir aqui com a gente nos momentos que a gente estava muito cansado, nos momentos que a gente estava estressado. Que ela estava doente. Que ela estava doente principalmente. E de alguma forma, não nos perguntem como a gente conseguiu fazer com que ela entendesse que dia é dia e noite é noite. Então a gente tentava levar ela para as sonequinhas dela num período durante o dia, num local que tinha uma certa luminosidade, né? Nessa época o quarto dela não tinha blackout, era uma cortina bem transparente, então... E isso foi feito propositalmente, né? A gente não quis o blackout justamente por isso, para ela dormir no claro durante as sonecas da manhã
e à noite no escuro total. Só que aí chegou uma época que ela não queria mais tirar as sonecas da manhã. Aí a gente teve que tirar e colocar o blackout. Mas Ela enfim, poder... deu super certo, deu né? super certo no início. Eu acho que isso pode ter sido um ponto positivo pra gente ter feito essa escolha. A gente viu sobre estratégias de como botar a criança num rolinho, né? Num casulinho. Tem umas mantas específicas, mas a gente deu uma improvisada. Do jeitinho que eles saem da maternidade, enroladinhos, a gente fez isso com ela durante 3 meses. A gente tentou todas as estratégias, tá? O barulho do útero, né? Tipo cantigas, enfim, todas as possibilidades de ficar fazendo assim na cabecinha dela, olhinho fechar, enfim. Como eu fazia ela dormir nesse período e dormia lá com ela depois que a minha sogra saiu do primeiro mês, então pra realmente a Ju conseguia, pra que ela conseguisse descansar, eu assumia aí esse período da noite, dava uma mamadeira, tudinho, e sinceramente ela acordava uma vez só. Então isso realmente nos ajudou bastante, essa questão do rolinho também. E tudo isso a gente pretende fazer com a Isadora, porque foi uma estratégia que pra gente funcionou. Não quer dizer que vai funcionar com ela, mas a gente vai tentar seguir a mesma linha, né? Porque e nessa época, nessa época que minha mãe saiu e eu fiquei só com a Melina, A gente não optou por não ter babá, né? A gente, eu tirei licença do meu trabalho e fiquei com ela 4 meses em casa. Então, assim, a minha rotina da manhã, da tarde, até o Juscelio chegar à noite, era muito puxada. Então, eu precisava desse sono da noite porque era o único sono que eu tinha, né? Era a minha única oportunidade de dormir. Eu não consigo entender, às vezes, assim, algumas pessoas falando, por exemplo, é muito gostoso, é sacrificante, mas é gostoso. Gente, não tem sacrifício, né? Você não dormir, você tá cansada, com sono, estressada. Não é gostoso, gente, desculpa. Mas é muito exaustivo essa lida com um bebê recém-nascido em casa, sozinha. Então, assim, quando a gente optou em colocar ela no quarto, e o primeiro mês que isso aconteceu, quando ela tinha 1 mês, cara, a gente viu aqui, sabe, a gente viu na nossa cama, de uma forma relaxada, podendo assistir uma série, podendo conversar, podendo fazer uma série de coisas. Inclusive, né, depois da quarentena, né, o negócio já voltou ao normal. Não com tanta frequência como... Né? Mas isso é outro vídeo. Eu entendo quem leva isso como... Ai, meu Deus, a criança vai dormir sozinha, ela tá ali indefesa, frágil, num quarto só, enquanto a gente tá o casal aqui junto, que isso é maldade. Eu não consigo ver por esse lado. Eu não sei porque eu sou uma mãe muito de boa, assim, com filhos, sabe? Tipo, eu sou uma mãe que fica muito presa, assim, ao ponto de querer estar grudada o tempo todo, porque eu sei que os momentos sozinhos também são importantes. E isso, mais as mães do que os pais sentem. Porque, geralmente, né, a mãe que fica mais tempo ali com o filho. Então, tem horas que a gente precisa do nosso espaço e do nosso tempo. E dormir, não ter ela aqui na nossa cama, pra mim, não é gostoso, tá? Eu acho que tem muitas pessoas que romantizam isso, né? Entre outras coisas na maternidade e na paternidade também, como amamentar, que é as 1000 maravilhas, dormir com o neném na cama é as 1000 maravilhas. Mas assim, lembrando que isso é o nosso caso. Pode ser gostoso pra você que tá aí do outro lado, pode ser maravilhoso ter o bebezinho lá na sua cama. A gente sabe o que é isso porque ela vem toda manhã pra nossa cama. Mas levar uma noite inteira de sono com o bebê acordando, querendo fazer chave no meu peito, porque ela é viciada em pegar no meu peito, então se ela tá do meu lado, ela quer pegar no meu peito. E agora com a Isadora, né, o peito tá muito mais sensível, a unha dela cresce de 3 em 3 dias. Do dia pra noite. Então... E outra, ela tem um negócio de me chutar. Ela procura a minha costela pra me chutar durante a noite. Ele empurra assim com a pontinha do pé, então... O Juscelio dorme aqui, a gente coloca ela no meio e eu fico aqui. Aí o Juscelio puxa ela pra junto dele, aí ela se atravessa pra me chutar.
Como é que a pessoa... Eu ponho ela pro lado da parede, fico aqui no meio, ela pula por cima de mim pra ir atrás Como é que dela. a pessoa vai conseguir dormir assim, Sabe gente? aqueles memes que tem alguns, sabe? Alguns desenhinhos que tem o pai dormindo de boa, assim, do lado, e o neném pra cima da mãe. Isso. É exatamente isso. É isso. Então, pra mim, não é gostoso, não é prazeroso. É gostoso assim, né? Ela vem de manhã e aí ela deita Depois aqui com a gente. De 6, 7 horas de sono. Isso, já dormi, já sei que não vou dormir mais. Aí ela vem, deita aqui com a gente. E aí a gente fica cheirando, dengando. Aí uma conchinha, uma conchinha gostosa. Então assim, a gente já passou por muitas situações ao ponto que a gente trouxe realmente ela pra dormir aqui com a gente, como foi o período Passa até hoje, de né? doença, a gente passa também. E a gente tentou fazer uma estratégia. Eu acho que acredito que isso esteja dando uma certa autonomia, uma certa independência para ela desde cedo, por isso que realmente ela é muito evoluída. A gente não sabe se a gente está fazendo certo, mas realmente acredita que sim. O tempo passa muito rápido, então acho que uma justificativa das pessoas que utilizam essa questão da cama compartilhada, e a gente tem amigos, a gente tem pessoas que também já queimaram muito a língua, mas também pessoas que têm o seu filho, sei lá, com 5 anos dormindo consigo, e assim, já é uma criança entendida, né? Então, às vezes, eu na minha visão, acho que é um pouco complicado estender até demais, né? Então, realmente é algo que a gente não pretende e é algo que a gente pretende realmente fazer aí, dar esse tempo, ter esse tempo pra gente, porque você imagina, a gente tá aqui gravando esse vídeo 11 horas da noite. Se a Melina dormisse aqui com a gente, se ela só conseguisse dormir aqui com a gente, jamais que a gente tava conseguindo fazer isso agora, jamais que a gente ia ter que deixar ela aqui. A gente ia ter que ir para um outro ambiente da casa. Ambiente, depois voltar pra cá, porque a gente dorme mais tarde. Então, assim, esse aqui é o nosso ambiente de conversar, de namorar, de botar de falar como é que foi o nosso dia. Então, isso a gente acha que faz parte da vida de casal e a gente não quer perder isso. Né? Tem também esse lado da sexualidade, né? Que o casal vai perder a sua intimidade, tudinho. Eu acho que, na verdade, às vezes, o casal, quando não tá indo bem, né? Que é uma desculpa e uma justificativa que o bebê tá atrapalhando. Isso aí eu já discordo. Uhum. Eu acho que se o casal não tá conseguindo manter essa relação depois do bebê, não é porque o bebê tá dormindo na cama. São por outros motivos, né? Então, não é desculpa o bebê dormir na cama que isso vai acontecer. E o outro ponto também que a gente pode falar é que agora, né, lendo um pouco sobre essa questão da cama compartilhada, eu vi muito algumas pessoas falando sobre questão de a criança que dorme sozinha no quarto, ela pode ser uma criança insegura, né? Ela pode ter certas frustrações por estar sozinha, por não ter alguém ali perto quando ela acordar. E isso é uma questão muito individual. Tudo que a gente fala aqui, a gente fala a questão de individualidade. A Melina, ela dormia lá, sozinha, na cama, no quartinho dela, no bercinho com a babá eletrônica, e a gente estava aqui de olho. Qualquer suspiro, qualquer chorinho, antes dela abrir o olho, eu já estava lá. Então, se ela se frustrou por algum momento, ela se frustrou por 5 segundos só, porque a gente já estava lá. O sono nunca mais vai ser o mesmo, né? Então, a gente sempre fica aqui dormindo, mas o ouvido atento a qualquer situação. E conforme ela foi crescendo, ela foi começando a se sentir mais segura. Conforme ela foi crescendo, ela foi parando de chorar quando acordava. Né? Ela já pegava o próprio pipo e ela mesma botava boca. A gente já ficou olhando a babá eletrônica, ela fazia isso, colocar o pipo e voltar a dormir. E simplesmente ela acordava porque ela tava sem o pipo, aí dava um chorinho, ficava meio assim, aí ela puxava o pipo, botava de volta e tranquila. Voltava a dormir os bichinhos dela do lado. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente já acordava e ela tava sentada, sozinha, olhando pro nada. Ou então ela já estava sentada com um bichinho que a gente deixava para ela dormir agarrada. Deixava até um livrinho do lado, assim, que às vezes ela já pegava e já ficava folheando. Então assim, é uma questão, eu acho que até positiva para ela isso, né? De poder saber que ela pode ficar sozinha e que a gente vai lá, que a gente está aqui. Que não é o fato dela estar sozinha no quarto dela, que ela está sozinha
pra sempre, né? Ela tá sozinha naquele momento porque ela tá no ambiente dela. E eu acho importante isso, a criança poder ter o seu momento sozinha também, né? De brincar sozinha, pra ela poder se entender, pra ela poder refletir, pra ela poder ficar lá no cantinho dela e saber que aquele cantinho é o cantinho dela. Então, assim, isso não foi proposital. A gente foi percebendo o amadurecimento dela e fomos dando, né? Ela mesma foi se deixando levar e a gente foi só acompanhando. E aí, logo após isso, né, já veio a cama. Porque o que acontecia? A gente sempre teve a ideia de ter 2 filhos, então até o quarto ele foi planejado pensando nisso. Então a gente comprou um berço que ele é expansível, né? Então ele virava uma bolinha assim, recém-nascido, depois ele fica maior, depois vira uma cama. A gente fez um sofazinho pensando já em ser uma cama com uma bicama também, para futuramente para 2 crianças, para elas poderem realmente dividir, dormirem juntas. Então, com a chegada da Isadora, a gente já pensou realmente na possibilidade de levar a Melina para cama. Compramos um cercadinho, né? E a gente foi testando alguns dias e na verdade foi por 2 motivos que a Melina já foi pra cama. Acho que as pessoas falam assim, é muito cedo, né? É muito cedo, mas porque a Melina, ela é, não sei se a palavra é precoce, mas a gente gosta de testar ela e ela embarca na nossa, então... Vocês terem uma noção, um episódio aconteceu ontem, né? Ela dormiu sozinha. Sozinha. Ela pegou o paninho dela, ela pede o pupo e fala pano. Aí ela pega o pano, colocou no olho e dormiu, simplesmente. Dormiu, tipo, sozinha, de tarde. Pela primeira vez. Não tinha dado uma soneca de manhã, e aí ela pegou o paninho dela, depois do almoço, deu o soninho, ela foi, deitou, dormiu sozinha. Então ela surpreende. A gente não acreditou nisso quando ela surpreende muito a gente e a gente gosta muito disso. Assim. Há um medo, né? Porque, enfim, gente, o negócio realmente passa muito rápido. Acho que é um também das justificativas, né? De quem dorme com os filhos sempre aqui, é a justificativa de que você tem que aproveitar porque futuramente eles não vão nem querer saber de ti, né? Então essa costelinha é dolorosa, é sacrificante, mas é muito gostosa. Então é uma justificativa plausível, né? Aceitável, só que a gente prefere ter essa conchinha naquela última horinha ali de sono, que a gente já tá meio... Da manhã, Porque realmente é muito gostoso acordar com um sorrisinho, né? Com aquele bafinho Verdade. de nenê. É um negócio sensacional. É gostoso pra caramba. É gostoso, mas depois só que a gente dorme. Porque depois que a gente tá morrendo de sono, a gente não quer, não. Voltando àquele assunto da cama, por que a gente optou em colocar ela logo na cama? Por 2 motivos. Porque eu tinha que entrar no berço pra fazer ela dormir, né? E aí teve um certo ponto que eu não conseguia mais entrar no berço, por causa da barriga. E o outro, pra ela poder se acostumar na caminha pro bercinho ficar pra irmã. E a gente não ter que fazer isso de última hora, assim... vamos testar fazer isso quando a Isadora estiver para nascer. A gente já queria saber se ela ia se adaptar ou não. E era um receio, porque ela se mexe muito. Então a gente tava realmente com medo dela cair da cama, enfim. Por isso que a gente comprou a cercadinha, né? Então a gente colocou ela lá na cama, colocou a babá eletrônica e ela simplesmente desceu da cama sozinha e começou a vir pro nosso quarto de manhã. E assim tem sido até hoje. Então hoje como é que funciona? Melina dorme sozinha na cama dela. Quando dá 6 horas da manhã, às vezes 5h30, ela acorda, vem pro nosso quarto, né? A gente já deixa aqui no esquema a porta aberta para não bater, não fechar. Vem pro nosso quarto, chama a mamãe, e aí eu me acordo, já pego ela e ela deita com a gente, gostosinho. Às vezes ela acorda até tipo 1h30, sei lá, eu tô trabalhando, tô jogando videogame ali de madrugada. E aí ela sai, é muito engraçado, porque ela sai grog, ela sai andando o pezinho assim, chega, aí eu vejo ela e ela tá muito sonolenta. A gente não sabe o que faz com que ela acorde, se é o frio, se é insegurança. A gente deixa o bichinho ali do lado dela, o Pipo ali perto, mas ela acorda e depois eu pego ela no colo e vou deitar, mas isso quando geralmente é 2 horas da manhã. Mas quando já é 5, 6 horas, aí ela vem pra cá. E ela já fica aqui com a gente, né? Pra pegar essa última horinha. E realmente é muito gostoso. A gente não consegue registrar esses momentos, né, dela grog, porque enfim, é madrugada. Mas o negócio é muito engraçadinho, é bem gostoso. E assim, pra finalizar, o que a gente pode falar sobre esse tema de por que a gente escolheu, né? Como é que
que a gente lida com isso? Bom, eu acho assim, a gente não precisa ficar se culpando pelas nossas escolhas, né? A mãe não precisa se culpar porque ela voltou a trabalhar e o filho dela vai ficar sem a presença dela em casa. A mãe não precisa se culpar porque ela tá mexendo no celular e quando o filho dela tá brincando sozinho. Porque ela tá ali no momento dela e a criança tá no momento dela. A mãe não precisa se culpar, os pais não precisam se culpar por quererem dormir sozinhos e a criança no quarto dela. Eu acho que quanto mais a gente pega todos e soma, né, tudo que acontece na maternidade e quer carregar tudo de uma vez pra gente, isso uma hora, né, vai pesar, né? Então, eu acho assim, eu não sei se a gente é muito assim, eu não tenho muitas referências de casais assim, mas a gente é muito livre, né? E muito solto. E a gente quer que ela cresça assim. A menina, que a Isadora, e que a nossa família realmente tenha essa liberdade comedida, né? A gente tem limite, mas a gente ainda somos pais de primeira viagem, então a gente ainda está aprendendo muito. Provavelmente com a Isadora vai ser um período também mais leve, talvez, né? A gente ainda vai esperar aí uns mesezinhos para isso. Mas a gente está muito confiante. E a gente pretende fazer uma estratégias similares, assim, principalmente nessa questão da cama compartilhada, entre outras. A gente não sabe se vai dar certo, a gente espera que dê, mas a gente tá aí na luta. Assim, como eu tava falando, essa questão de se culpar, né? Quando eu comecei a ler algumas coisas sobre cama compartilhada pra gente poder ter mais informações pra vir falar aqui pra vocês, eu via muito os textos sendo colocados com, eu acho às vezes até com o intuito de fazer com que aquela mãe que deseja dormir só se sentisse mal, né? A mãe que tá lendo ali fala assim, meu Deus, será que eu tô sendo má pro meu filho? Por que será que eu não quero que ele durma comigo? Gente, é completamente normal. Eu não quero que a Melina durma comigo a noite inteira, porque eu não vou dormir bem, eu vou ter que acordar cedo para trabalhar no outro dia e eu vou ter um dia péssimo. E um dia péssimo para ela também, porque eu não vou estar feliz cuidando dela, eu vou estar cansada, com sono, estressada. Então, por que isso é ruim, né? Então, mais uma vez a gente fala sobre isso, que a gente não precisa se culpar pelas nossas escolhas. Se essas escolhas fazem bem pra gente, se eu vou estar feliz, se eu vou ter uma tarde maravilhosa com a minha filha, como a gente tem todos os dias, isso paga. Pra mim isso paga qualquer... E a gente precisa de energia pra isso, né? Isso paga qualquer noite que eu não passo com ela. A gente, né, tem muitos outros momentos pra curtir, pra brincar. Você pode ter certeza que ela vai lembrar desses momentos. Ela não vai lembrar de, você me deixou dormindo sozinha. Ou porque não, ela vai lembrar dos momentos que a gente tá com ela de tarde, que a gente tá fazendo coisas com disposição, que a gente está com energia para seguir o ritmo dela. Então a gente prefere realmente conseguir ter noites bem dormidas, para ter energia para trabalhar, para ter energia para cuidar dela, realmente, do que ter noites perto dela, mas ela inconsciente ali chutando e fazendo aqui um auê na cama. Né? Futuramente vão ser 2 nenéns. Então, a gente não sabe como vai ser. A gente não sabe. O meu maior medo da segunda maternidade, do segundo bebê é isso. É não saber como é que ela vai ser, porque por mais que a gente tente fazer tudo igual, pode ser que seja tudo diferente. Então eu posso ficar muito mal em ter que compartilhar a cama com a Isadora, mas aí se tiver que ser, vai ser, né? Aí tá o fato de queimar a língua, né? E a gente queima a língua com tanta coisa. Por exemplo, fala que não vai dar o celular, a Melina já tá com o dedinho assim, ó, como se... Nervosíssimo. Tivesse nascido sabendo mexer no celular. E aí, por aí vai. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre cama compartilhada. Lembrando novamente que essa é a nossa visão, é a nossa opinião sobre o assunto. Não quer dizer que seja certo, a gente pode queimar realmente a nossa língua lá na frente, mas a gente quer compartilhar isso com vocês porque a gente acha que é uma situação... Daqui a 2 meses estão as 2 dormidas. E a gente tá gravando outro vídeo, queimamos a língua, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui nos comentários como é que você fez
Se você conhece alguém que queimou a língua, tá? A gente quer saber, a gente quer interagir com você. Não esquece de deixar teu like aqui pra gente saber também que esse conteúdo causa, né? Te dá algum valor, interesse pra você. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, porque toda semana a gente tá postando vídeos aí informativos e também essa nova série aí de uma conversa mais íntima aí entre a gente. Então, um beijo grande pra você, até o próximo vídeo. Vamos dormir que já tá tarde. 7 horas da manhã eu tô de pé.